Olá, meninos e meninas. Como é que vocês estão, hein? Como é que tá sendo as atividades em casa? Espero que estejam sendo, muito boas, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo grupo, tá certo? Que tia Gerlane passa pra mim e eu tiro as dúvidas de vocês, tá certo? Então, a gente vai para mais uma aula de ciências agora, tá certo? Eu quero que vocês abram no livro de ciência, na página 22. A gente vai falar um pouquinho sobre o solo. Vocês sabem o que é o solo? Tia Camila. O solo é onde a gente pisa, correto? O solo é onde a gente corre, correto? Aonde a gente constrói as nossas casas. Que mais? Aonde tem plantinhas. E assim vai, certo? Só que o solo, ele é um pouquinho mais abrangente, tá certo? Lá na página 22 diz assim: os animais e as plantas e os seres vivos vivem sobre uma camada externa do planeta Terra, chamada de crosta terrestre. Então, a gente sabe que o planeta Terra, ele é assim, redondinho. E toda essa camada por fora do planeta Terra é chamada de crosta terrestre, na qual encontramos o solo, que é uma camada mais superficial, e o subsolo, encontrado logo abaixo. O solo que pisamos nem sempre foi da mesma forma. Ele é o resultado das transformações sofridas pelas rochas na crosta terrestre. E a partir da ação de vários agentes, como água, calor, frio e a chuva, o vento, os seres vivos, todos esses fatores são, aos poucos, fragmentando as rochas e provando transformações físicas e químicas, modelando o solo, certo? Então, mais especificamente, essa camada superficial da Terra que a gente tem, a crosta terrestre, ela tem o quê? O solo. Então, este solo, ele é um recurso natural da nossa Terra, certo? Então, conforme vai passando o tempo, ele era mais duro. Então, com o tempo, veio a chuva, veio o sol, veio o frio, o calor do sol escaldante, e essas transformações foram acontecendo por esses motivos. Então, a gente pode ir em vários cantos diferentes, onde a gente vai ter uma areia mais fininha, a areia da praia mais branquinha, uma areia mais durona, firme, uma areia mais molenga ao pisar. Então, a gente vai ter vários tipos de solo, de acordo com cada região, de acordo com cada sofrimento que foi acontecendo, cada degradação, cada mudança de tempo, de clima, certo? O solo é mais do que simplesmente uma camada superficial da Terra, tá certo? Ele é o que produz toda uma matéria orgânica para sustentar plantas, vegetais, as nossas árvores, e ele faz uma decomposição de tudo isso. Então, muitas vezes a gente planta e não colhe. Por quê? Porque aquele solo não era apropriado para aquele tipo de planta. A gente tem que... muita parte da nossa alimentação vem da onde? Do solo. O feijão, o arroz, a batata, a macaxeira. Então, tem um tipo de solo específico para aquele tipo de planta, onde eles possam plantar, colher e, vamos dizer assim, transmitir pra gente poder comer, tá certo? Levando pro supermercado, pras feiras e tal. Então, o solo, ele é muito importante pra gente, tá certo, crianças? E aqui, nas imagens da página 22, ele vai mostrando algumas formas de degradação do solo, tá certo? Então, nessa primeira, a rocha original começa a se degradar. Então, a rocha, ela começa a sofrer o quê? Com a chuva.
Ela começa a sofrer com a chuva e começa a se degradar. No segundo quadrinho, as rachaduras começam a aumentar de tamanho, permitindo que plantas, fungos e bactérias se instalem, que é o que vai fazer com que dentro fique mais úmido, fique mais produtivo. É o que? É os fungos e as bactérias que vão lá e se instalam dentro do solo, tá certo? Os animais e vegetais mortos se misturam com o solo, aqui no terceiro quadrinho. Então, vem os fragmentos de matéria orgânica, aquela matéria que fica ali, ó, por cima do solo. Um bichinho que morreu, que se degrada, que vai ficar dentro do solo, vai se unir ao solo. As plantas que vai produzir resíduos e vão ficando ali e vão começando a criar vários micro-organismos dentro. Podem ser minhocas, fungos, as bactérias mesmo. Formam-se várias camadas, no 4, formam-se várias camadas e o solo já é capaz de sustentar árvores. Então, assim vai acontecendo a transformação do solo em vários locais onde a gente pode ter os tipos de solo, tá certo? Vou citar para vocês agora 4 tipos de solo que a gente vai ter. Vai ter o solo arenoso, o solo úmifero e o solo argiloso e o solo calcário. O solo arenoso, ele vai ser pobre em nutrientes e feito de grãozinhos de areia. Então, seria quais? Aquele solo que a gente vê na praia, aquela areiazinha mais espessa. Então, ele é pobre de nutrientes, não serve para plantações, tá certo? Dessa forma, ele é somente um solo arenoso, um solo de areias finas. Teremos o solo argiloso. Ele tem bastante nutriente, mas não é impermeável. Então, ou seja, ele não pode absorver outras coisas. Ele é um solo grosso, onde a gente pode até trabalhar com ele, fazer formas, tá certo? Então, temos o solo úmifero, certo? Que este solo geralmente em alguns lugares é mais preto e em alguns lugares ele é mais marronzinho, mas ele é um solo muito rico para plantação. Quando a gente tem um solo úmifero, ele é um solo muito bom para plantação, tá certo? E temos o solo calcário, que ele é um solo feito de pequenas partículas de rocha. É bastante permeável e seco. Ele é muito pobre em nutrientes. Então, ele é um solo mais grossinho, tipo um granulado, assim, cheio de pedrinhas, tá certo? Então, esse solo ele vai ser pobre em nutrientes também. O processo de formação do solo ocorre ao longo de milhares de anos. As rochas fragmentadas quebram-se em pedaços cada vez menores, até formando pequenos grãos de areia, argila ou calcário. O resto dos seres vivos fornecem a matéria orgânica que deixa o solo mais fértil, certo? Então, a gente vai, aos pouquinhos, conhecendo os tipos de solo e o que é solo, tá certo? Então, essa foi a explicação para vocês do que seria solo. E eu quero que vocês vão lá no livro de atividade de reforço. E lá vocês vão abrir na página 101 e responder a atividade sobre o solo. Ela é do numeral 1 ao numeral 4. Aqui vocês vão encontrar as respostas nessa explicação e na leitura da página 22. Então, vou ler para vocês as principais questões, certo? Escreva nos quadrinhos fatores que provocam a transformação no solo, que seria água, calor, frio, chuva, outros seres vivos, o vento, tá certo? Sublinhe a alternativa que completa a frase. O solo é o quê? Vocês vão dizer qual das duas frases que mais se adequa. 3.
Complete uma das expressões entre parênteses. Então, aqui em cima vai ter a frase como: o processo de formação do solo ocorre. E embaixo vai ter as duas alternativas: em poucos meses ou ao longo de milhares de anos. Que foi que a Camila falou, hein? E no 4, você vai explicar em poucas palavras como acontece a formação do solo. Precisando, podem voltar ao vídeo para tirar as dúvidas e voltar para a atividade para responder, tá certo? Então, ó, um grande beijo para vocês e até a próxima aula.